Imagine por um instante o cheiro do ar em Betsaida. Uma combinação forte do sal que o vento trazia do mar da Galileia e do cheiro terroso dos peixes que secavam ao sol. Sinta na pele esse perfume que ficava impregnado nas roupas e no espírito de quem nascia ali, uma lembrança contínua de que a vida naquela pequena vila de pescadores era controlada pelo movimento das águas. Sinta o sol da Galileia, que castigava com muita força, refletindo na superfície do lago com uma luz tão forte que obrigava os homens a apertarem os olhos, criando em seus rostos as marcas de uma vida de trabalho duro e poucas garantias. E antes de mergulharmos nesta jornada de busca e revelação, peço que tirem um momento para curtir este vídeo e se inscreverem no canal. Mas, como sempre, só se vocês sentirem que o que fazemos por aqui realmente vale a pena. E já que esta é uma história sobre conexões entre a fé e a razão, entre um homem e seu destino, vamos fortalecer a nossa. Me contem nos comentários de que parte do mundo vocês estão conectados conosco hoje. É incrível ver como nossa comunidade se une, de tantos lugares diferentes, em torno dessas histórias que moldaram o mundo. Agora, respirem fundo. Acomodem-se como se estivessem sentados nas margens da Galileia, prestes a ouvir não apenas a história de um homem, mas o eco de um chamado que atravessou 2000 anos para chegar até nós. Vamos juntos mergulhar na jornada desta noite. Nesse ambiente, onde o azul do céu se misturava com o azul profundo do Kineret, crescia um jovem com o nome de Filipe. O seu nome, contudo, contava uma história que não combinava com aquele lugar. Filipos era um nome de origem grega, um sinal da influência que se espalhara pela região. Filipe era um homem que pertencia a dois mundos: no sangue, a herança de Abraão; no coração, a esperança fervorosa pela vinda do Messias. Mas em sua mente existia uma forma de pensar lógica e prática que o tornava diferente. Ele não era um sonhador, mas um observador. Um homem que fazia perguntas, que buscava entender o mundo ao seu redor, com a mesma intensidade com que buscava entender os sussurros de Deus. A jornada de Filipe não é sobre a fé cega de um sonhador, mas sobre a busca incansável de um homem prático, um pensador que precisava que as coisas fizessem sentido. Ele vivia em um mundo fervilhando com a esperança de um Messias libertador, um rei guerreiro que esmagaria Roma. Mas o que acontece quando a resposta que você encontra não se parece em nada com aquilo que você e o mundo inteiro esperavam? Esta é a história vista através dos olhos de um homem que precisava ver para crer, que calculava o impossível e que, em sua busca honesta pela verdade, acabou encontrando o próprio rosto de Deus. A vida em Betsaida era um ciclo de repetições que nunca acabava. Antes mesmo que o primeiro raio de luz do sol surgisse sobre as colinas de Golã, a leste, as luzes das tochas já brilhavam sobre as águas, e as vozes dos pescadores quebravam o silêncio da madrugada. Filipe conhecia muito bem essa rotina. Conhecia a sensação áspera das redes em suas mãos grossas, o esforço do corpo ao se inclinar contra a força da água, a força nos músculos ao puxar uma pesca que, em dias bons, trazia comida para a família e, em dias ruins, uma dívida maior com o cobrador de impostos. Ele trabalhava junto de outros jovens que se tornariam figuras importantes na história. Os irmãos André e Simão, homens de personalidade forte, cuja energia parecia não ter fim, assim como as ondas do mar. Existia uma amizade entre eles, construída no trabalho que faziam juntos e na esperança que compartilhavam. Mas Filipe, muitas vezes, ficava um pouco afastado, não por ser tímido, mas por estar pensando. Enquanto Simão dava ordens em voz alta e André consertava as redes com uma agilidade automática, os olhos de Filipe se fixavam no horizonte. Ele olhava para o barco não apenas como um objeto de trabalho, mas como uma pequena casca de nós flutuando em um mistério impossível de entender por completo. Ele olhava para as estrelas antes do nascer do sol, não só como guias para navegar, mas como testemunhas silenciosas de uma promessa antiga, um acordo feito entre Deus e seu povo que parecia, naqueles tempos de domínio estrangeiro, distante e esquecido. O domínio romano era tão real quanto o sol da Galileia. Não era apenas a visão de vez em quando de uma patrulha de soldados marchando com suas sandálias pesadas pelas estradas de terra, o brilho de seus capacetes e o barulho de seus passos servindo como um lembrete constante de quem realmente tinha o poder. Era algo mais discreto e prejudicial. Era o imposto cobrado sobre cada peixe pescado, sobre cada cesta de azeitonas colhida. Era a arrogância no olhar de um oficial romano que andava pelo mercado, a certeza de que a lei e a espada estavam do seu lado. Era a existência de Herodes Antipas, o governante local, um fantoche de Roma que controlava a Galileia com uma mistura de luxo exagerado e medo cruel, construindo cidades para homenagear o imperador, enquanto o povo se esforçava para sobreviver. Essa pressão política e financeira alimentava a chama da esperança pela vinda do Messias.
Em todas as sinagogas, em todas as conversas ao redor das fogueiras, a pergunta era a mesma: quando? Quando o leão de Judá iria se levantar? Quando o descendente de Davi pegaria o cetro e libertaria seu povo? As respostas eram diferentes. Os zelotes, com suas adagas escondidas e olhares cheios de raiva, acreditavam que a liberdade viria pela força da espada. Eles falavam em segredo sobre rebelião, sobre atacar comboios romanos, sonhando com um Messias guerreiro que destruiria os exércitos de César. Os fariseus, por outro lado, pregavam uma pureza nas cerimônias religiosas. Para eles, a libertação viria por meio da obediência rigorosa à lei, a Torá. Se Israel se tornasse perfeitamente santo, Deus agiria. Eles discutiam sem parar sobre o sábado, sobre a pureza da comida, sobre cada detalhe da tradição, criando uma barreira de regras ao redor do povo. Os saduceus, a elite rica e sacerdotal de Jerusalém, eram mais práticos. Eles cooperavam com Roma, mantendo o poder e a riqueza, e viam com desconfiança as promessas de uma ação de Deus. E havia os essênios, que se retiravam para o deserto, acreditando que a sociedade estava corrompida demais para ser salva, e lá, em comunidades isoladas, esperavam pelo fim dos tempos. Filipe ouvia a todos, mas não se encaixava totalmente em nenhum desses grupos. A violência dos zelotes o deixava com medo. Parecia um caminho que levaria a mais dor e sofrimento. A rigidez dos fariseus, às vezes, parecia mais preocupada com as regras do que com o coração de Deus. A indiferença dos saduceus era revoltante, e o isolamento dos essênios parecia uma forma de desistir. Ele desejava algo diferente, uma resposta que não fosse apenas política, religiosa ou uma fuga da realidade. Ele desejava uma verdade que pudesse fazer sentido em sua vida real, na dureza de suas mãos e na inquietação de sua alma. Ele encontrava conforto nas Escrituras, nos rolos de Isaías que falavam de um servo sofredor, nos salmos de Davi que pediam por justiça, e nas profecias de Miqueias que falavam de um governante que viria de uma cidade. Ele conversava sobre essas passagens. Natanael era ainda mais desconfiado, um homem de fé verdadeira, mas que não se deixava enganar por qualquer nova ideia. Suas conversas, muitas vezes à sombra de uma figueira, eram um exercício de busca mútua. O profeta de Nazaré, Filipe poderia refletir, citando uma passagem. Mas como ele vai aparecer, Natanael? Com exércitos e trombetas, ou como a chuva suave que molha a terra seca? E Natanael, com seu jeito realista, responderia: procure a verdade, Filipe, mas tome cuidado com os falsos profetas. Eles aparecem como ervas daninhas em épocas de desespero. Foi nesse ambiente de esperança, opressão e busca espiritual que um novo nome começou a ser falado em voz baixa pelas margens da Galileia. Um nome que vinha do deserto da Judéia, trazido por viajantes e comerciantes: João. Um profeta de aparência selvagem, que vestia peles de camelo, comia gafanhotos e mel, e cuja voz era como um trovão ecoando pelas margens do rio Jordão. Ele não falava sobre uma rebelião com armas nem sobre rituais complicados. Sua mensagem era assustadoramente simples e direta. Arrependam-se, pois o reino dos céus está perto. Ele batizava as multidões no rio, um batismo de purificação e preparação. Ele falava de alguém que viria depois dele, alguém tão poderoso que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias. A mensagem de João, o Batista, agitou a região. Era diferente de tudo o que as pessoas tinham ouvido. Ele não perdoava ninguém, criticando desde os cobradores de impostos até o próprio Herodes Antipas por seu casamento proibido pela lei. Para muitos, ele era a voz do profeta Elias, que havia voltado para preparar o caminho do Senhor, como estava prometido nas Escrituras. Filipe, em Betsaida, ouvia essas histórias com o coração acelerado. Seria isso? Seria este o começo? O chamado de João ao arrependimento combinava com sua própria busca por uma fé verdadeira, uma fé que limpasse a alma antes de tentar libertar a nação. André e Simão, seus companheiros de pesca, também ouviram. André, em especial, sentiu-se tão motivado que deixou as redes e viajou para o sul, para ver e ouvir João com seus próprios olhos. Quando André voltou para Betsaida, ele não era a mesma pessoa. Havia um brilho em seu olhar, uma pressa em sua voz que Filipe nunca tinha visto. Ele não falava mais sobre o preço do peixe ou sobre o tempo. Ele falava sobre o Cordeiro de Deus. Nós o encontramos. André disse a seu irmão, Simão, com uma certeza que não deixava margem para dúvidas: encontramos o Messias. Ele contou como estava com João Batista quando um homem de Nazaré, chamado Jesus, se aproximou. E como João, ao vê-lo, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André e outro discípulo seguiram aquele homem, Jesus, e passaram o dia com ele. Aquele único dia havia mudado tudo. Simão, desconfiado por natureza, mas acreditando na palavra de seu irmão,
Foi com ele para conhecer esse Jesus. E quando voltou, ele também estava diferente. Jesus o havia chamado de Cefas, a rocha. Filipe assistia a tudo isso de longe. A mudança em seus amigos era clara. Era como se uma luz tivesse sido acesa dentro deles. Ele queria acreditar com toda a força de sua alma, mas sua mente prática hesitava. Nazaré? A pequena e sem importância vila de Nazaré? As escrituras não indicavam Belém, a cidade de Davi? A agitação em sua mente era como uma tempestade. A esperança e a dúvida travavam uma batalha intensa. Ele orava, pedia um sinal, uma clareza que pudesse acalmar seu coração dividido. Ele não queria seguir um impulso, uma emoção do momento. Ele queria a verdade. O dia seguinte começou como muitos outros: o trabalho, o sol, o cheiro do mar. Mas o ar parecia cheio de expectativa. André e Simão não estavam mais consertando redes. Eles estavam se preparando para seguir Jesus, que planejava ir para a região da Galileia. Filipe os observava, um nó de ansiedade e desejo se formando em sua garganta. Ele sentia que estava à beira de uma grande mudança, que uma decisão precisava ser tomada. Ficar na segurança de sua vida conhecida em Betsaida, com suas rotinas e suas perguntas sem resposta. Ou dar um passo em direção ao desconhecido, seguir essa faísca de esperança que seus amigos haviam encontrado. Foi nesse momento que aconteceu. Não houve trombetas do céu, nem um coro de anjos. Aconteceu na simplicidade do dia a dia. Jesus, andando pela estrada de terra que saía de Betsaida, viu Filipe. Talvez Filipe estivesse parado, perdido em pensamentos. Talvez estivesse terminando uma tarefa. Os detalhes se perderam na história, mas o mais importante permaneceu. Jesus parou e seus olhos encontraram os de Filipe. Naquele olhar, Filipe não viu a crítica de um profeta severo como João, nem a ambição de um líder revolucionário. Ele viu algo que desmontou completamente sua mente lógica e falou diretamente à sua alma sedenta. Ele viu um conhecimento profundo, como se aquele homem pudesse ver todas as suas dúvidas, todas as suas buscas noturnas, todo o seu desejo por algo real. Ele viu uma autoridade que não vinha da força ou da posição, mas de uma paz e de uma verdade que vinham de dentro. E então Jesus falou. Não foi um discurso nem um convite cheio de detalhes. Foram apenas 2 palavras, mas elas continham o peso de um novo destino, o chamado para uma nova vida. 2 palavras que atravessaram o barulho do mundo e ecoaram no silêncio do coração de Filipe. Segue-me. Acolutei moi. Naquele momento, toda a hesitação desapareceu. A lógica, o pragmatismo, as perguntas sobre Nazaré e as profecias, tudo isso se tornou menos importante. A verdade não era uma ideia para ser discutida, nem uma doutrina para ser analisada. A verdade estava ali, em pé, na sua frente, com os pés empoeirados e um olhar que o convidava a caminhar. A resposta de Filipe não precisou de palavras. Foi um ato de entrega. O deixar para trás das redes, do barco, da vida que ele conhecia, foi um movimento, um passo à frente, colocando seu caminho no rastro daquele homem de Nazaré. A busca havia terminado e a jornada estava apenas começando. A primeira coisa que Filipe sentiu não foi uma grande alegria, mas uma vontade enorme de compartilhar o que havia descoberto. Era como encontrar uma fonte de água pura depois de passar a vida inteira bebendo de poços de água suja. Era impossível não correr e contar aos outros. E o primeiro nome que surgiu em sua mente foi o de seu amigo, Natanael. Ele precisava saber. Ele, que havia passado tantas horas discutindo e buscando, precisava ver o que Filipe havia visto. Ele partiu, quase correndo, o coração batendo rápido no peito, uma mistura de alegria e nervosismo. Encontrou Natanael, como tantas outras vezes, sentado tranquilamente à sombra de sua figueira, talvez pensando sobre as escrituras. A cena era muito familiar, mas agora Filipe a via com outros olhos. Ele se aproximou, com a respiração ofegante. Nós o encontramos, disse ele, as palavras saindo atrapalhadas em sua pressa. Aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus de Nazaré, o filho de José. A resposta de Natanael foi exatamente o que Filipe, com sua mente prática, poderia esperar. Um balde de água fria de desconfiança. Natanael levantou uma sobrancelha com seu olhar direto e honesto. De Nazaré? Ele perguntou com um tom de incredulidade. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquela pequena vila era tão sem importância que nem era mencionada nas profecias ou nos registros importantes. Era um lugar comum, conhecido, se é que era conhecido por algo, pela sua simplicidade e falta de destaque. A antiga mente de Filipe, a mente que discutia e analisava, poderia ter tentado dar argumentos, poderia ter citado passagens, construído uma defesa baseada na religião. Mas o novo Filipe, aquele que havia encontrado Jesus há poucas horas, agiu de forma diferente. Ele não tinha todas as respostas e percebeu que não precisava delas. Sua experiência era mais forte do que qualquer argumento. Ele olhou para seu amigo,
e com uma simplicidade que lembrava o chamado que ele mesmo havia recebido, disse apenas: "Vem e vê". Não havia pressão, apenas um convite. Um convite para que Natanael visse com seus próprios olhos, para que sua própria busca o levasse à conclusão. Era um ato de fé em sua própria experiência e na pessoa de Jesus. Ele estava confiante de que um encontro com aquele homem seria suficiente para quebrar qualquer preconceito. Enquanto caminhavam de volta, Felipe sentia a importância daquele momento. E se Natanael não visse o que ele viu? E se sua desconfiança fosse mais forte? Mas ao ver Jesus de longe, e ao ouvir Jesus cumprimentar seu amigo com palavras que mostravam um conhecimento sobrenatural: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano", Felipe soube que havia feito a coisa certa. Ele viu a desconfiança de Natanael se transformar em espanto e admiração, terminando na declaração: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel". Naquele momento, Felipe entendeu sua primeira lição como discípulo. Sua missão não era convencer, mas convidar. Não era ter todas as respostas, mas apontar para aquele que é a resposta. Os primeiros dias de convivência com os outros discípulos foram uma mistura de personalidades e descobertas. Havia Simão, agora chamado Pedro, a rocha. Impulsivo, cheio de paixão, rápido para falar e, muitas vezes, para se arrepender. Sua fé era como uma fogueira que queimava com intensidade, às vezes de forma descontrolada. Ao seu lado, seu irmão André, mais quieto, observador, o homem que sempre parecia estar nos bastidores, conectando pessoas, trazendo-as para perto de Jesus, como havia feito com o próprio Pedro e indiretamente com Filipe. E agora, Natanael, o estudioso, o desconfiado que se converteu, cuja mente afiada, sem dúvida, continuaria a refletir sobre os profundos mistérios que se revelavam diante deles. Eram um grupo improvável, pescadores simples da Galileia e pensadores quietos. O que os unia não era a profissão, nem o jeito de ser, nem a origem. O que os unia era a figura central de Jesus. Eles se sentavam ao redor da fogueira à noite, com o céu da Galileia cheio de estrelas, e ouviam. Ouviam histórias que mudavam a forma como entendiam Deus. Parábolas sobre sementes, sobre tesouros escondidos, sobre ovelhas perdidas. As palavras de Jesus eram simples, tiradas da vida diária que eles conheciam tão bem, mas tinham uma profundidade que os deixava em silêncio por horas, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Filipe, com sua mente organizada, tentava processar tudo. Ele observava como Jesus se relacionava com as pessoas. Como ele tocava os leprosos de quem ninguém ousava se aproximar. Como ele olhava para as crianças com um carinho que desarmava os mais desconfiados. Como ele respondia às perguntas maliciosas dos fariseus, com uma sabedoria que os deixava sem palavras. Cada dia era uma revelação. Ele começou a perceber que seguir Jesus não era apenas aceitar um conjunto de crenças. Era entrar em uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de viver. Era um chamado para abandonar não apenas as redes de pesca, mas também as redes de preconceito, de medo, de egoísmo. Filipe, o homem de dois mundos, o judeu com nome grego, começava a encontrar seu lugar. Ele não era o mais impulsivo como Pedro, nem o mais conectado como André, mas ele tinha um dom especial, o dom de buscar, de refletir e, uma vez encontrado, de convidar. Ele era a ponte entre a dúvida e a fé, entre a busca intelectual e o encontro pessoal. Ele havia sido chamado não por ter todas as respostas, mas porque sua vida inteira havia sido uma única e grande pergunta. E agora, ele caminhava ao lado da resposta, aprendendo, a cada passo, que o caminho do discipulado era um caminho de contínua descoberta, não apenas sobre Deus, mas sobre si mesmo. O homem prático de Betsaida estava aprendendo a lógica do reino, uma lógica onde os últimos seriam os primeiros, onde perder a vida era a única maneira de encontrá-la. A base de sua jornada estava formada, um alicerce de rocha construído não sobre o que ele sabia, mas sobre quem ele havia decidido seguir. E mal sabia ele que os desafios que viriam testariam esse alicerce de maneiras que ele jamais poderia imaginar. A poeira das estradas tornou a nova rotina. Ela grudava em suas sandálias na borda de sua túnica e, em dias de vento, formava uma fina camada sobre sua pele, misturando-se ao suor de longas caminhadas sob o sol forte. A rotina previsível de Betsaida, com seu ciclo de redes e marés, havia se transformado em um movimento constante e agitado. Cidades e vilarejos se tornaram paradas temporárias, cada uma com seus próprios rostos, suas próprias dores e suas próprias reações à presença do homem que eles agora seguiam. Aquele primeiro entusiasmo, a alegria da descoberta que o fez correr até Natanael, se acalmou, dando lugar a uma realidade mais complicada e desafiadora. Ser discípulo, Filipe estava aprendendo, não era um ponto de chegada, mas uma jornada diária,
um exercício constante de observar, aprender e, acima de tudo, desaprender. Ele observava Jesus e via como o mestre parecia viver em uma dimensão diferente, mesmo enquanto seus pés pisavam o mesmo chão que os... Havia uma calma em Jesus que o mundo ao redor não conseguia abalar. Uma autoridade que não precisava levantar a voz para silenciar uma multidão. Ele via como as pessoas se aproximavam, um fluxo contínuo de humanidade sofredora. Cegos, cujos olhos eram como poços de escuridão. Paralíticos, cujos corpos eram como prisões. Mulheres, consumidas por febres. Homens atormentados por espíritos que lhes roubavam a identidade. E ele via a resposta de Jesus, que nunca era a mesma. Às vezes era um toque suave, outras uma palavra de comando. Às vezes exigia um ato de fé daquele que buscava a cura. Filipe, com sua mente que gostava de ordem e padrões, tentava classificar, entender o método. Mas não havia método. Havia apenas compaixão, poder e uma conexão íntima com o Pai Celestial, sobre quem Jesus falava com a naturalidade de um filho falando de sua própria casa. A convivência com os outros 11 era, por si só, uma lição. O grupo que Jesus havia escolhido não era uma reunião de sábios ou santos, mas uma miniatura da própria nação de Israel. Havia o entusiasmo explosivo de Pedro, sempre o primeiro a falar, a agir, a prometer, e muitas vezes o primeiro a falhar, sua fé tão agitada quanto o mar que ele conhecia tão bem. Havia essa ambição mal disfarçada dos irmãos Tiago e João, os filhos do trovão, que sonhavam com posições de honra no reino que eles imaginavam ser político e próximo. Havia a desconfiança silenciosa de Tomé, que precisava tocar para acreditar, e o fervor nacionalista de Simão, o cananeu, que provavelmente havia abandonado a esperança na espada para seguir aquele que pregava o amor aos inimigos. E havia Judas Iscariotes, o homem da Judéia, o tesoureiro do grupo, cuja mente afiada para os números e para a administração escondia uma escuridão que ninguém, na época, conseguia perceber. Filipe encontrava seu lugar nesse mosaico como o pensador silencioso. Ele não disputava a liderança com Pedro, nem buscava o destaque dos filhos de Zebedeu. Seu papel era ouvir, processar, conectar os pontos entre as palavras de Jesus e as profecias que sua mãe e avó lhe ensinaram. Muitas vezes, enquanto os outros discutiam sobre quem era o maior, Filipe se pegava pensando em uma parábola, tentando desvendar suas camadas de significado, sentindo que cada história continha um universo de verdade. Os dias se transformaram em meses e o ministério de Jesus cresceu em alcance e intensidade. As multidões que o seguiam não eram mais pequenos grupos de curiosos, mas rios de gente que vinham de todas as partes da Galileia, da Judéia e até de terras estrangeiras. A fama de Jesus se espalhara como fogo em pasto seco, e com a fama veio a oposição. Filipe via os olhares duros dos fariseus. Cada cura no sábado era registrada como uma violação da lei. Cada refeição com cobradores de impostos e pecadores era vista como um desrespeito à pureza religiosa. As perguntas que eles faziam a Jesus eram armadilhas, criadas com a lógica complicada da lei oral, feitas para encurralá-lo. É permitido pagar impostos a César? Com que autoridade você faz essas coisas? Filipe, com sua mente lógica, admirava a forma como Jesus desarmava cada armadilha. Ele não respondia com a mesma lógica distorcida, mas com uma sabedoria superior que expunha a falsidade por trás da pergunta, voltando o foco para o coração, para a justiça, para a misericórdia. Ele estava aprendendo que o reino de Deus funcionava sob uma lógica diferente, uma que sua mente prática estava apenas começando a entender. E foi então, em um dia que parecia ser apenas mais um na longa sequência de dias de ensino e caminhada, que sua fé prática seria desafiada de maneira direta, pública e inesquecível. Eles haviam atravessado o mar da Galileia, procurando um lugar para descansar, um refúgio da pressão constante das multidões. Mas a multidão, faminta não apenas de pão, mas da esperança que Jesus oferecia, os seguiu a pé, contornando o lago. Quando o barco de Jesus chegou a uma costa isolada, perto de sua cidade natal, Betsaída, a encosta da montanha já estava coberta por um mar de gente. Eram milhares, famílias inteiras, velhos, jovens, crianças. O plano de um retiro tranquilo se desfez. Jesus, ao ver a multidão, não sentiu irritação, mas uma profunda compaixão. Eram como ovelhas que não têm pastor, ele disse. E durante todo o dia ele os ensinou, curou os doentes que foram trazidos a ele, sua voz ecoando pela encosta, suas palavras molhando a terra seca daquelas almas. Filipe e os outros discípulos ajudavam a organizar a multidão, a manter uma certa ordem, mas à medida que a tarde avançava e as sombras começavam a se alongar, uma ansiedade visível começou a crescer entre eles. Aquele era um lugar deserto. Não havia mercados nem vilarejos próximos.
A fome da multidão, antes espiritual, estava se tornando física. O som de crianças chorando e os sussurros preocupados dos pais se tornaram a música de fundo daquele fim de tarde. Foi quando os 12 se aproximaram de Jesus, a preocupação estampada em seus rostos. Este lugar é deserto e a hora já está adiantada, eles disseram, expressando a preocupação prática da situação. Mande a multidão embora para que possam ir aos campos e aldeias vizinhas comprar algo para comer. Era a solução lógica, a única solução possível dentro dos limites da realidade humana. Enviar as pessoas para resolverem seus próprios problemas era sensato, responsável. Mas Jesus, com aquele seu jeito de virar a lógica do mundo de cabeça para baixo, olhou para eles e disse calmamente: "Deem-lhes vocês de comer." A frase ficou no ar, tão absurda, tão impossível, que por um momento Filipe deve ter se perguntado se ouviu corretamente. Eles? Alimentar aquela imensa multidão? Eles, que mal tinham o suficiente para si mesmos? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de incredulidade. E então, Jesus fez algo que ele raramente fazia. Ele se virou e destacou um de seus discípulos. Seus olhos encontraram os de Filipe. Talvez porque estivessem perto da cidade de Filipe. Talvez porque Jesus conhecesse a mente calculista de seu discípulo e soubesse que aquele era o momento perfeito para esticar sua fé até o ponto de ruptura. "Onde compraremos pão para que todos estes comam?" Jesus perguntou diretamente a Filipe. A pergunta não era uma busca por informação. O evangelista João, ao contar o evento, faz questão de acrescentar que Jesus já sabia o que ia fazer. Era um teste, uma prova, um convite para que Filipe olhasse além do visível, além do que havia em seus bolsos e em sua lógica. Mas Filipe, o homem prático de Betsaída, fez exatamente o que sua natureza lhe dizia. Sua mente se transformou instantaneamente em uma calculadora. Ele olhou para a imensidão da multidão, tentando estimar. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Talvez 10, 15 mil pessoas. A logística era um pesadelo. A mente de Filipe girava, calculando o custo, o suprimento, a distribuição. O peso da impossibilidade o esmagou. Ele olhou de volta para Jesus, a honestidade de sua limitação estampada em seu rosto. 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedacinho, ele respondeu. 200 denários. O salário de mais de meio ano de um trabalhador comum. Era uma fortuna, e mesmo assim seria insignificante diante daquela necessidade enorme. A resposta de Filipe era precisa, lógica e completamente sem fé. Ele havia respondido à pergunta: "Onde compraremos?" com a declaração: "Não podemos comprar." Ele viu o problema em sua totalidade, mas não viu o poder daquele que fazia a pergunta. Um arrepio de incapacidade deve ter percorrido sua espinha. Ele havia sido testado e, em sua própria avaliação, havia falhado. Ele deu a resposta do mundo, não a resposta do reino. Foi André, sempre prático, mas com uma faísca a mais de esperança, quem interveio. "Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes", disse ele, quase como um pedido de desculpas. "Mas o que é isso para tanta gente?" Era quase nada, um lanche de menino, mas era algo. Era o pouco que eles tinham, e nas mãos de Jesus, o pouco se tornaria mais do que suficiente. O que aconteceu em seguida foi uma cena que se gravaria para sempre na memória de Filipe. Jesus, com uma calma soberana, ordenou: "Façam o povo se sentar." Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. Aquele ato de gratidão por algo tão insignificante diante de uma necessidade tão imensa foi por si só uma lição profunda. E então ele partiu o pão e o deu aos discípulos para que distribuíssem. E Filipe, com as palavras de sua própria dúvida ainda ecoando em seus ouvidos, pegou os pedaços de pão das mãos de Jesus. E quando ele se virou para a multidão, o cesto em suas mãos não se esvaziou. Ele entregava e havia mais. Ele caminhava entre as fileiras de pessoas sentadas na grama verde, e o milagre se repetia em suas próprias mãos. O pão se multiplicava. O peixe se multiplicava. O olhar de espanto nos rostos das pessoas espelhava o assombro em seu próprio coração. A lógica havia sido quebrada. A matemática de Deus era diferente. Eles alimentaram a todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E quando terminaram, Jesus lhes deu outra ordem prática. Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles encheram 12 cestos com as sobras. 12 cestos. Mais do que tinham no início. A imagem era poderosa, inesquecível. O Deus da abundância, que não apenas supre a necessidade, mas o faz com uma generosidade que transborda. Naquela noite, enquanto cruzavam o mar de volta, a mente de Filipe estava agitada. Ele havia testemunhado o poder bruto de Deus em ação. Ele, que havia calculado o custo e declarado a impossibilidade, agora tinha as mãos cheirando a peixe e pão milagrosos. A lição foi dura, mas inesquecível.
A fé não era sobre ignorar a realidade, mas sobre entender que a presença de Jesus redefinia a realidade. As perguntas do reino não eram sobre o que e quanto, mas sobre quem. Quem é aquele que está conosco? Diante dele, a falta se tornava abundância e a impossibilidade se tornava o palco para a glória de Deus. Seu jeito prático não foi destruído, mas foi ajustado. Ele entendeu que a maior realidade na equação da vida não era o tamanho do problema, mas a grandeza do Deus a quem ele servia. Aquela experiência o marcou profundamente, preparando-o para um outro momento, anos mais tarde, em que ele seria novamente confrontado com o limite de sua compreensão e a imensidão do plano de Deus. O tempo passou. O ministério na Galileia chegou a um ponto alto e, aos poucos, o foco de Jesus se voltou para o sul, para a Judéia, para Jerusalém. O clima mudou. O ar alegre e acolhedor da Galileia foi substituído pela tensão e hostilidade da capital religiosa. Cada palavra de Jesus era agora pesada, carregada de um senso de finalidade e de um confronto próximo. Eles estavam em Jerusalém para a Páscoa, a última Páscoa. A cidade estava cheia de peregrinos vindos de todo o império. O ar estava denso, com o cheiro de sacrifícios e a agitação de uma nação celebrando sua libertação do Egito, enquanto vivia sob o domínio de Roma. A entrada triunfal de Jesus na cidade, montado em um jumentinho com a multidão gritando "Hosana", havia sido um momento de grande alegria, mas também um ponto sem volta. O confronto com as autoridades do templo se intensificou. Jesus purificou o pátio, derrubando as mesas dos cambistas, um ato de profecia e de julgamento que selou seu destino aos olhos do sinédrio. Naqueles dias agitados, enquanto Jesus ensinava no templo, um pequeno grupo de homens se aproximou dos discípulos. Eles eram diferentes. Suas roupas, seu sotaque, sua aparência, tudo indicava que não eram judeus. Eram gregos, gentios, provavelmente tementes a Deus, pagãos que se sentiam atraídos pela fé judaica e que haviam viajado a Jerusalém para adorar durante a festa. Esses homens, representando o vasto mundo não-judeu, queriam ver Jesus, mas em meio àquela multidão caótica e à tensão política, como se aproximar do Mestre? Eles procuraram por um ponto de contato, um intermediário. E seus olhos pousaram em Filipe. A escolha era lógica, quase inevitável. Entre os 12, o nome de Filipe se destacava. Filipos, um nome grego. Ele era a ponte cultural, o homem que provavelmente falava a língua deles, que entendia, mesmo que um pouco, sua mentalidade. Eles se aproximaram dele, com um pedido respeitoso e direto. Senhor, queríamos ver Jesus. Um pedido simples, mas carregado de um significado profundo. O mundo gentil estava batendo à porta. Aquele pedido colocou Filipe em uma posição delicada. O que fazer? O ministério de Jesus até então havia sido principalmente focado nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Levar um grupo de gentios diretamente a ele, especialmente naquele momento de altíssima tensão, parecia uma quebra de protocolo. A mente de Filipe, ainda inclinada à ordem e à cautela, hesitou. O que Jesus diria? Seria o momento certo? Ele não se sentiu seguro para tomar a decisão sozinho. Sua reação foi reveladora. Ele não foi diretamente a Jesus. Em vez disso, ele procurou por André, o conector, o homem que primeiro o levara, indiretamente a Cristo. Filipe confiou no discernimento e na abordagem de seu companheiro de Betsaída. Juntos, os dois pescadores, um com nome grego e outro com nome grego, formaram uma delegação. Eles entenderam, talvez por intuição, a importância daquele momento. E então, André e Filipe foram e contaram a Jesus. A resposta de Jesus não foi um simples sim ou não. Foi uma declaração explosiva, uma das mais profundas e misteriosas de todo o seu ministério. Ao ouvir que os gregos queriam vê-lo, Jesus olhou para os céus, como se aquele pedido fosse o sinal que ele esperava. É chegada a hora, disse ele, de ser glorificado o Filho do Homem. Filipe e André devem ter se entreolhado, confusos. O que a chegada de alguns gregos tinha a ver com a hora da glória de Jesus? Eles esperavam uma glória de coroação, de poder, de um trono em Jerusalém. Mas Jesus continuou, e suas palavras redefiniram completamente o conceito de glória. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A mente de Filipe lutou para compreender. Morte? Grãos de trigo? O que isso significava? Jesus estava dizendo que sua glória não viria através da conquista, mas do sacrifício, que sua exaltação não seria em um trono, mas em uma cruz. A chegada daqueles gregos, os primeiros frutos do mundo gentil, significava que sua missão estava se cumprindo. E para que o fruto da salvação pudesse alcançar o mundo inteiro, o grão de trigo, ele mesmo, precisava morrer.
Aquele encontro, iniciado por um pedido simples a Filipe, tornou-se o gatilho para uma das mais claras previsões de Jesus sobre sua própria morte e ressurreição. Filipe, o homem com o nome grego, tornou-se o portão através do qual o mundo gentil fez seu primeiro contato formal, e a resposta que ele recebeu não foi uma audiência, mas uma teologia da cruz. Foi mais uma lição transformadora. No episódio da alimentação, ele aprendeu sobre o poder de Jesus sobre o mundo físico e a incapacidade da lógica humana. Agora, ele estava aprendendo sobre o propósito de Jesus, a universalidade de sua missão e o custo terrível dessa missão. Ele viu que o plano de Deus era infinitamente maior do que a restauração de Israel. Era a redenção do mundo. E ele, o simples pescador de Betsaída, havia sido a dobradiça sobre a qual aquela porta para o mundo havia começado a se abrir. Aqueles dois momentos-chave nos evangelhos definem o caminho de Filipe durante o ministério de Jesus na terra. Eles mostram um homem sendo constantemente puxado para fora de sua zona de conforto. Um homem cuja mente lógica e prática era repetidamente confrontada com o poder e o propósito sobrenaturais de Cristo. Ele não era o discípulo mais corajoso, nem o que falava melhor, mas ele era acessível. Era o tipo de pessoa que outros se sentiam à vontade para abordar, seja com um pedido ou com uma dúvida. Ele era um buscador honesto, e talvez por isso, Jesus o usou em momentos cruciais para ensinar lições que ecoariam por toda a eternidade. Sua fé estava sendo moldada no fogo do impossível. Cada milagre que ele testemunhava, cada parábola sobre a qual ele pensava, cada confronto que ele observava, era um golpe do martelo divino, moldando o homem prático de Betsaída em um apóstolo do reino. Ele ainda tinha muito a se aprender. Sua compreensão ainda era limitada, como a de todos os outros. A maior prova de sua busca e de sua dificuldade em compreender plenamente a natureza de Jesus ainda estava por vir, em uma sala silenciosa, durante uma última refeição que mudaria o mundo. Mas o caminho até ali havia sido pavimentado com pães multiplicados e com a promessa de uma colheita que viria de uma única semente que precisava primeiro morrer. Filipe caminhava em direção àquela noite escura, carregando o peso e a maravilha de tudo o que havia visto, ainda tentando conectar os pontos, ainda buscando ver com clareza aquele que, por 3 anos, caminhara bem ao seu lado. O ar em Jerusalém estava diferente. Não era apenas a agitação normal da Páscoa, a mistura de vozes em aramaico, grego e latim que enchia as ruas estreitas, nem o cheiro constante de cordeiros sendo preparados para o sacrifício. Havia algo mais, uma tensão oculta, tão forte que Filipe podia senti-la na nuca como um arrepio frio. As palavras de Jesus, nos dias que se seguiram ao encontro com os gregos, haviam se tornado mais misteriosas, mais sombrias, com um tom de despedida. Ele falava de traição, de abandono, de uma escuridão que se aproximava. Para Filipe e os outros, aquelas palavras eram como pedras jogadas em um poço profundo. Eles ouviam o barulho da queda, mas não conseguiam medir a profundidade do que estava sendo dito. A mente prática de Filipe se esforçava para encontrar um lugar para encaixar essas previsões. Como o Messias, o filho de Davi, aquele que alimentara milhares com um punhado de pães e peixes, poderia falar de morte e sofrimento? Não fazia sentido. A lógica do reino, que ele vinha aprendendo com dificuldade, parecia agora tomar um rumo em direção ao incompreensível. Eles se moviam pela cidade com uma sensação de mau pressentimento, observando como o rosto de seu mestre, embora ainda calmo, carregava o peso de uma tristeza que parecia pertencer a um mundo inteiro. A noite em que tudo mudaria chegou com a suavidade enganosa de um fim de tarde na Judéia. Pedro e João haviam sido enviados na frente para preparar a refeição da Páscoa em um cenáculo, uma sala superior, emprestada por um seguidor anônimo. Subir aquelas escadas de pedra era como entrar em um lugar sagrado, um refúgio do caos e da hostilidade que agitava a cidade lá fora. A sala estava iluminada pela luz quente das lamparinas a óleo, que projetavam sombras dançantes nas paredes. O cheiro de pão sem fermento e ervas amargas enchia o ar. Havia uma seriedade naquele ambiente que silenciou as conversas habituais. Eles se acomodaram ao redor da mesa baixa, na ordem de costume, e Filipe, como os outros, observava cada movimento de Jesus, sentindo que cada gesto naquela noite estava cheio de um significado. Foi então que Jesus fez algo que quebrou todas as regras de hospitalidade. Ele se levantou, tirou sua túnica externa, amarrou uma toalha na cintura, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés de seus discípulos, um por um. O trabalho de um escravo, o gesto mais humilde de serviço. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som da água sendo derramada e pela explosão de indignação de Pedro, que se recusou a aceitar tal humilhação de seu mestre. Mas Jesus foi firme. O que eu faço, você não entende agora, mas entenderá depois. Quando chegou a vez de Filipe, ele provavelmente não protestou. Sua natureza era mais de observar do que de confrontar.
mas a confusão em sua mente deve ter sido imensa. Ele sentiu as mãos do Filho de Deus segurando seus pés empoeirados e calejados, a água fresca limpando a sujeira da estrada. Era uma inversão de tudo o que o mundo ensinava sobre poder, sobre liderança, sobre divindade. Era uma lição vivida, uma parábola em ação que falava mais do que 1000 sermões. A verdadeira grandeza, Jesus estava lhes mostrando, não estava em ser servido, mas em servir. Não estava em um trono, mas de joelhos, com uma toalha e uma bacia. A refeição continuou, e as palavras de Jesus se tornaram ainda mais intensas. Ele estabeleceu uma nova aliança, tomando o pão e o vinho, símbolos da antiga libertação do Egito, e os redefiniu como símbolos de seu próprio corpo e sangue, que seriam entregues por eles. E então ele anunciou abertamente: um de vocês vai me trair. Um calafrio percorreu a sala. Olhares de choque e suspeita foram trocados. Sou eu, senhor? Cada um perguntava, examinando as profundezas de seus próprios corações. A saída de Judas, mergulhando na escuridão da noite, deixou um vazio palpável, um mau presságio do que estava por vir. Foi nesse contexto de intimidade, de ensinamentos profundos, de confusão e de uma tristeza crescente, que a mente de Filipe, sempre em busca de clareza e de uma base concreta, fez a pergunta que definiria para sempre seu legado nos evangelhos. Jesus estava falando sobre ir para o Pai, sobre preparar um lugar para eles, sobre ser o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, ele declarou. A afirmação era absoluta, exclusiva, monumental. Então ele acrescentou: se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai, e desde agora o conhecem e o têm visto. Visto? Visto o Pai? Aquela palavra causou um curto-circuito na mente de Filipe. Por 3 anos ele havia caminhado com Jesus. Havia visto milagres, ouvido ensinamentos que transformaram sua visão de mundo. Mas o Pai, o Deus de Abraão, o Eu Sou, que falou a Moisés na sarça ardente, o Criador invisível e todo-poderoso. Vê-lo. Como isso era possível? A busca de sua vida, a busca de todo judeu devoto, era conhecer a Deus. E agora, Jesus dizia que eles já o haviam visto. A distância entre a experiência física de caminhar com o carpinteiro de Nazaré e a realidade teológica do Deus transcendente era grande demais para sua mente prática atravessar. Ele precisava de algo mais. Precisava de uma prova, de uma manifestação visível que pudesse firmar sua fé. Com uma sinceridade quase infantil, movida por uma fome espiritual genuína, Filipe interrompeu o discurso de Jesus. Sua voz, provavelmente baixa, mas clara na quietude da sala, expressou o desejo mais profundo de sua alma. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. A frase era um resumo de toda a sua jornada. Não era uma pergunta de desafio, mas de súplica. Era o pedido de um homem cuja fé era real, mas que ainda se apoiava na necessidade de ver para crer plenamente. Ele queria uma teofania, uma visão gloriosa como a que Moisés teve no Sinai, ou Isaías no templo, um vislumbre da majestade divina que eliminasse toda e qualquer dúvida. Isso nos basta. Se pudéssemos ter essa única prova, essa visão definitiva, então toda a nossa confusão se dissiparia, toda a nossa fé seria completa. A resposta de Jesus não foi uma repreensão dura, mas carregava um tom de tristeza e desapontamento amoroso. Ele se virou para Filipe, seu olhar provavelmente uma mistura de carinho e cansaço. Estou há tanto tempo com vocês e você não me conhece, Filipe? A pergunta foi direta, pessoal. Não foi vocês, foi você. Filipe, o homem que havia sido chamado pessoalmente na estrada de Betsaída, o homem que testemunhou a multiplicação dos pães, o homem que trouxera os gregos há tanto tempo. 3 anos de convivência, de milagres, de ensinamentos. E ainda assim, a essência de quem ele era não havia sido totalmente compreendida. E então veio a revelação, a frase que se tornaria um pilar da teologia cristã, dita em resposta à busca honesta de um discípulo prático. Quem me vê, vê o Pai. A afirmação era de tirar o fôlego. Não era que Jesus fosse um reflexo do Pai, ou um profeta que falava pelo Pai. Era uma declaração de unidade, de identidade. A natureza, o caráter, a compaixão, o amor, a própria essência de Deus estavam plenamente revelados na pessoa de Jesus. Se Filipe queria ver como Deus se parecia, ele não precisava olhar para os céus em busca de uma visão espetacular. Ele só precisava olhar para o rosto do homem sentado ao seu lado na mesa. Como você diz? Mostra-nos o Pai. A pergunta de Jesus gentilmente expôs a falha na lógica de Filipe. Ele estava pedindo para ver o que já estava bem diante de seus olhos.
Ele estava buscando uma revelação externa quando a revelação encarnada havia compartilhado o pão com ele por 3 anos. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A lição para Filipe e para todos os que estavam naquela sala foi monumental. A busca por Deus não terminava em uma visão mística ou em uma fórmula teológica. Terminava em uma pessoa. Conhecer Jesus era conhecer o Pai. Confiar em Jesus era confiar no Pai. A revelação definitiva de Deus não era um evento, mas um relacionamento. Filipe, o homem que precisava de evidências, foi confrontado com a evidência suprema, a própria pessoa de Cristo. Sua busca pela lógica do reino havia atingido seu ponto mais alto. A lógica não era um sistema, mas o Logos encarnado. Aquela noite se aprofundou na escuridão. Eles deixaram a segurança do cenáculo e caminharam sob a luz da lua cheia da Páscoa, em direção ao jardim do Getsêmani. As palavras de Jesus sobre o Pai e o Filho ainda ecoavam na mente de Filipe. Uma verdade tão vasta que ele mal conseguia começar a processá-la. Mas não haveria tempo para meditação tranquila. O clima no jardim era pesado, sufocante. A agonia de Jesus, enquanto ele orava sozinho, era tão intensa que parecia impregnar o próprio ar. E então, o som de pés marchando, o brilho das tochas rompendo a escuridão, a traição de Judas com um beijo. O caos que se seguiu foi um borrão de medo e confusão. A espada de Pedro, a orelha cortada, a rendição calma de Jesus, a fuga. Eles correram. Todos eles. A coragem de Pedro, as ambições dos filhos de Zebedeu, a busca intelectual de Filipe, tudo se desintegrou diante do medo primitivo pela própria vida. Eles o abandonaram, exatamente como ele havia dito que fariam. Filipe correu para a escuridão, o som de seus próprios passos apressados e de sua respiração ofegante preenchendo seus ouvidos. A vergonha e o terror eram um gosto amargo em sua boca. O homem que ele acabara de confessar ser a revelação do Pai estava sendo levado como um criminoso, e ele, seu seguidor, estava fugindo para salvar a própria pele. As horas seguintes foram as mais longas e escuras de sua vida. Escondido em algum lugar nos becos de Jerusalém com os outros discípulos apavorados, ele ouvia os fragmentos de notícias que chegavam como golpes de martelo. O julgamento falso diante do Sinédrio. A negação de Pedro, o líder deles, que jurou não conhecer Jesus. A entrega a Pôncio Pilatos, o governador romano. O açoitamento. A coroa de espinhos. A zombaria dos soldados. E, finalmente, a notícia que esmagou a última centelha de esperança. A crucificação. O Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel, pregado em uma cruz romana, um instrumento de tortura reservado para os piores criminosos, para escravos e rebeldes. A mente de Filipe não conseguia processar. Era a negação de tudo em que ele havia acreditado. Onde estava o poder que multiplicou os pães? Onde estava a autoridade que acalmou a tempestade? Onde estava o Pai que Jesus afirmava revelar? O silêncio dos céus era ensurdecedor. O mundo para Filipe e para os outros havia desabado. A promessa de Israel, a esperança de gerações, morria lentamente em uma colina fora dos muros da cidade, sob um céu que escurecia em pleno meio-dia. O sábado que se seguiu foi um vazio. Um silêncio mortal pairava sobre a cidade e sobre o pequeno grupo de seguidores de Jesus. Eles se reuniram a portas trancadas, não por comunhão, mas por medo. Medo de que as autoridades que haviam prendido Jesus viessem agora atrás deles. Cada passo ouvido na rua, cada batida em uma porta próxima, os fazia estremecer. A dor da perda era misturada com a vergonha da covardia e a desintegração total de sua fé. O sonho havia acabado. Jesus de Nazaré, o homem que eles pensavam ser o Redentor, era apenas mais um em uma longa linha de falsos messias, esmagado pelo poder de Roma. Filipe, o homem lógico, provavelmente tentava encontrar uma explicação. Talvez tivessem se enganado desde o início. Talvez tivessem interpretado mal os sinais, as palavras, os milagres. A resposta de 200 denários parecia agora mais realista do que nunca. A impossibilidade, afinal, era apenas isso. Impossibilidade. O grão de trigo havia caído na terra e morrido, mas a promessa de que daria muito fruto parecia uma piada cruel. Ele estava só. E eles estavam sós. O futuro, que 3 dias antes parecia tão brilhante, era agora um abismo de escuridão. O retorno a Betsaída, às redes, a vida de antes, parecia o único caminho. Mas como poderiam voltar depois de tudo o que haviam visto e vivido? Então, na manhã do primeiro dia da semana, o impossível aconteceu. A notícia chegou, trazida pelas mulheres. Primeiro Maria Madalena, depois as outras. Suas palavras eram agitadas, uma mistura de terror e alegria que os homens, em seu luto cético, inicialmente descartaram como histeria. O túmulo está vazio. Nós o vimos. Ele está vivo? Para Filipe, aquilo deve ter soado como o delírio da dor.
Mortos não ressuscitam. Era uma violação de todas as leis da natureza que ele conhecia. Pedro e João correram para o túmulo para verificar e voltaram maravilhados, mas ainda confusos. A ausência do corpo provava algo, mas não provava tudo. Mas então, naquela mesma noite, enquanto estavam reunidos na mesma sala trancada, onde o medo os mantinha prisioneiros, ele apareceu. Não como um fantasma ou uma visão, mas em carne e osso. Ele passou pelas portas trancadas e ficou no meio deles. Suas primeiras palavras não foram de repreensão por sua covardia, nem de condenação por sua falta de fé. Foram palavras de paz. Paz seja com vocês. E ele lhes mostrou as mãos e o lado, as marcas, as feridas da crucificação, agora transformadas em emblemas de um amor vitorioso. Naquele momento, o universo de Filipe se realinhou. A lógica do mundo, que terminava em um túmulo, foi despedaçada pela lógica do reino, que começava com um túmulo vazio. A ressurreição não era uma metáfora, nem uma ideia espiritual. Era um fato que redefinia tudo. A morte não era o fim. O sofrimento não era a última palavra. O poder de Deus era mais forte do que o poder de Roma, mais forte do que o poder do pecado, mais forte do que a própria morte. A pergunta de Filipe no cenáculo, mostra-nos o Pai, agora tinha uma resposta final e retumbante. O Pai havia sido mostrado não apenas na vida de Jesus, mas em sua morte e, acima de tudo, em sua ressurreição. A cruz não foi uma derrota trágica, mas a maior demonstração do amor do Pai. A ressurreição não foi um truque, mas a confirmação do Pai sobre tudo o que Jesus havia dito e feito. Tudo fez sentido. O grão de trigo, a glória através do sofrimento, o serviço através da humildade, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mente de Filipe, que antes lutava para conciliar o Messias sofredor, agora via a beleza e a sabedoria perfeitas do plano de Deus. A fé de Filipe não foi destruída pela cruz, foi purificada. O medo o fez fugir, mas a visão do Cristo ressurreto o fez renascer. Ele, que havia buscado o tangível, agora tocava na realidade mais profunda do universo. Um Deus que vence a morte por amor. Nas semanas que se seguiram, Jesus apareceu a eles repetidamente, ensinando-os, abrindo suas mentes para entender as Escrituras, preparando-os para a missão que estava por vir. Ele comeu com eles, caminhou com eles, restaurou-os. O medo que os paralisara foi sendo substituído por uma ousadia que não vinha deles mesmos. A confusão deu lugar a uma clareza ofuscante. Eles não eram mais seguidores de um mestre morto, mas testemunhas de um Senhor vivo. Para Filipe, essa transformação foi profunda. Seu pragmatismo não foi aniquilado, mas foi batizado no fogo da ressurreição. Ele agora tinha uma nova lógica, uma nova premissa sobre a qual construir sua visão de mundo. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Se isso era verdade, então tudo era possível. Alimentar multidões, curar os doentes, perdoar pecados, e até mesmo a promessa de que eles fariam obras ainda maiores, tudo isso agora se encaixava em uma realidade onde o Criador havia invadido a criação para redimi-la. A ascensão de Jesus, quando eles o viram subir aos céus nas nuvens, não foi um momento de perda, mas de comissionamento. Eles não olharam para o céu com tristeza, mas com expectativa, lembrando-se da promessa que ele lhes fizera, a vinda do Consolador, o Espírito Santo, que lhes daria poder para serem suas testemunhas até os confins da terra. Filipe, o homem de Betsaida, o discípulo com o nome grego, estava pronto. A base de sua fé, antes cheia de perguntas e da necessidade de provas, agora estava firmada na rocha inabalável do túmulo vazio. A jornada de aprendizado havia terminado. A jornada de proclamação estava prestes a começar. E ele levaria a mensagem, não mais com a hesitação de quem convida, mas com a convicção de quem viu. O silêncio que se seguiu à ascensão de Jesus não era um vazio, mas uma pausa cheia de promessa. Filipe, de pé no Monte das Oliveiras, ao lado dos outros 10, sentia o calor do sol da Judéia em seu rosto, enquanto seus olhos permaneciam fixos no ponto do céu, onde seu mestre havia desaparecido nas nuvens. A dor da separação física era real, uma pontada forte no peito, mas era diferente da tristeza esmagadora que sentira após a crucificação. Aquela era a escuridão da perda. Esta era a quietude da espera. A ordem de Jesus havia sido clara: voltar a Jerusalém e esperar. Esperar pelo quê, exatamente? O poder do alto. A frase ecoava em sua mente, abstrata e ao mesmo tempo emocionante. Para Filipe, o homem da lógica e da busca por provas concretas, esperar era um exercício de pura fé. A maior prova, o Cristo ressurreto, já não caminhava entre eles. Agora, eles tinham apenas sua palavra, sua promessa. Retornaram à cidade, não mais se escondendo nos becos, mas se reunindo abertamente no mesmo cenáculo que abrigara a última ceia.
Aquela sala, antes um refúgio do medo, transformou-se em um ninho de esperança. Os dias que se seguiram foram uma sinfonia de oração contínua. Eram 120 almas unidas em um único propósito, incluindo as mulheres, que haviam sido as primeiras testemunhas da ressurreição, e a própria Maria, a mãe de Jesus, cuja presença silenciosa era um pilar de força e memória viva. Filipe observava a dinâmica do grupo. A dor havia criado neles um novo tipo de unidade. As antigas disputas sobre quem seria o maior haviam desaparecido na humildade compartilhada da fuga e na maravilha compartilhada da ressurreição. Pedro, não mais o homem impulsivo e instável, assumiu uma liderança séria, guiando-os na primeira decisão apostólica. A escolha de Matias para preencher o lugar deixado por Judas. Filipe participou daquele ato, sentindo o peso da responsabilidade de preservar o testemunho dos 12. Eles não estavam apenas esperando, estavam se preparando, se organizando, se tornando o corpo que seu mestre lhes ordenara ser. E então, no 50º dia após a Páscoa, no dia da festa de Pentecostes, a promessa se cumpriu. A cidade de Jerusalém estava mais uma vez cheia de peregrinos, judeus de outras terras que vinham de todas as partes do Império Romano para celebrar o Shavuot, a festa da colheita e da entrega da lei no Sinai. Enquanto os 120 estavam reunidos em oração, um som irrompeu na quietude da manhã. Não era um som da terra, era como o rugido de um vento forte, uma força invisível que encheu toda a casa, sacudindo as janelas e a própria base de sua fé. Filipe sentiu o som passar através dele, um poder que era ao mesmo tempo avassalador e purificador. E então ele viu. Línguas, como se fossem de fogo, pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Não era uma metáfora. Era uma visão real, a manifestação divina que ele tanto desejara, mas de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. No instante em que aquele fogo celestial o tocou, algo mudou dentro dele para sempre. O último resquício de medo, a última sombra de dúvida, foi queimado. Uma coragem que não era sua preencheu seu ser, e quando ele abriu a boca, as palavras que saíram não eram apenas o aramaico de sua terra natal. Ele falava em outras línguas, dialetos que sua mente nunca havia aprendido, mas que sua alma agora proclamava com fluidez perfeita. O barulho atraiu a multidão lá fora. Partos, medos, elamitas, homens da Mesopotâmia, da Capadócia, do Egito e até de Roma. Eles se juntaram e o espanto se espalhou por seus rostos. Como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua nativa, as grandezas de Deus? A confusão deu lugar à acusação de embriaguez, mas foi então que Pedro se levantou. O pescador que negara Jesus diante de uma criada agora se dirigia a milhares com uma autoridade que parecia fazer a própria terra tremer. Ele falou do profeta Joel, de Davi, e proclamou sem rodeios que aquele Jesus, a quem eles haviam crucificado, Deus o ressuscitara e o fizera Senhor e Cristo. Filipe estava no meio daquele turbilhão, seu coração ardendo. Ele via os rostos da multidão se transformarem, a zombaria dando lugar à convicção, a desconfiança se quebrando em arrependimento. Que faremos, irmãos? Eles clamaram. E a resposta, o convite do Evangelho, foi proclamada. Arrependam-se e sejam batizados. Naquele dia, 3.000 almas foram adicionadas à igreja. O grão de trigo, que havia morrido só, começava a dar seu fruto abundante. Nos meses e anos que se seguiram, Jerusalém tornou-se o centro de um movimento que crescia rapidamente. A vida para Filipe e os outros apóstolos se transformou em um ritmo diário de ensino e milagres. Eles se reuniam no pátio do templo, no pórtico de Salomão, e ensinavam abertamente sobre o Cristo ressurreto. O pragmatismo de Filipe agora estava a serviço do reino de uma nova maneira. Ele, junto com os outros, organizava a vida da comunidade. A igreja primitiva vivia de uma forma radicalmente diferente do mundo ao redor. Eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e distribuíam o dinheiro conforme a necessidade de cada um. Era uma economia baseada no amor, não no lucro. A lógica de Filipe, que uma vez calculou que 200 denários não eram suficientes, agora testemunhava uma economia celestial, onde a generosidade de poucos supria a necessidade de muitos. Ele via as curas acontecendo, não apenas pelas mãos de Jesus, mas agora pelas mãos dos apóstolos em nome de Jesus. O coxo na porta do templo, que se levantou e pulou de alegria, a multidão trazendo seus doentes em leitos para que ao menos a sombra de Pedro os cobrisse. O poder que ele havia visto em seu mestre agora fluía através deles. Era ao mesmo tempo humilhante e revigorante. Eles não eram a fonte do poder, mas os canais, e essa distinção era a chave de tudo. Mas o crescimento da igreja não passou despercebido. A mesma elite religiosa que condenara Jesus agora via seu movimento, que eles pensavam ter esmagado, ressurgir com uma força ainda maior. A perseguição começou.
Pedro e João foram presos, levados perante o sinédrio e açoitados. Foram ordenados a não falar mais no nome de Jesus. A resposta deles: julguem vocês se é justo diante de Deus ouvir vocês antes de ouvir a Deus. Tornou-se o grito de guerra da igreja. Filipe enfrentou essa perseguição ao lado de seus irmãos. O medo da noite da prisão de Jesus havia sido substituído por uma alegria desafiadora. Eles se alegravam por serem considerados dignos de sofrer pelo nome. A fé de Filipe, que uma vez buscou segurança na evidência visível, agora encontrava sua força na convicção invisível, alegrando-se no sofrimento como um sinal de fidelidade. A igreja crescia tanto que a logística de cuidar das viúvas, especialmente as de fala grega, tornou-se um desafio. Foi nesse contexto que os apóstolos, incluindo Filipe, decidiram nomear 7 homens cheios do Espírito para administrar essa ajuda, permitindo que os 12 se concentrassem na oração e no ministério da palavra. Um desses homens, ironicamente, também se chamava Filipe, e seu ministério como evangelista em Samaria e com o eunuco etíope se tornaria lendário. Mas Filipe, o apóstolo, permanecia em Jerusalém, como uma das colunas daquela igreja-mãe. O ponto de virada veio com o sangue do primeiro mártir. Estevão, um dos 7 diáconos, foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte por sua fé, enquanto um jovem fariseu chamado Saulo observava, concordando com sua execução. A morte de Estevão desencadeou uma perseguição feroz e generalizada sobre a igreja em Jerusalém. Saulo, respirando ameaças e morte, ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. O ninho em Jerusalém foi espalhado. A perseguição, que pretendia destruir a igreja, tornou-se o gatilho para o cumprimento da grande comissão. Os crentes, exceto os apóstolos que permaneceram como âncoras em Jerusalém, foram dispersos por toda a Judéia e Samaria. E por onde quer que fossem, pregavam a palavra. Foi nesse momento que o registro bíblico se torna silencioso sobre a jornada específica de Filipe, o apóstolo. O livro de Atos foca em Pedro e, mais tarde, na conversão e nas viagens missionárias de Paulo. Mas o silêncio das Escrituras não é o fim da história. É o ponto onde a tradição da igreja, passada de geração em geração pelos primeiros padres e historiadores cristãos, começa a pintar o resto do quadro de sua vida. E a tradição é unânime. Filipe não permaneceu para sempre em Jerusalém. Ele, como os outros, obedeceu à ordem final de seu mestre e levou o evangelho até os confins da terra. A tradição, em suas várias versões, aponta Filipe para uma das regiões mais selvagens e desafiadoras do mundo conhecido, a Sítia, as vastas e indomadas estepes, ao norte do Mar Negro, habitadas por tribos nômades e guerreiras. A jornada em si teria sido uma prova de fé. Deixar a familiaridade da Judéia para trás, cruzar as províncias romanizadas da Síria e da Ásia Menor, e então entrar em um território que, para um judeu da Galileia, era o próprio fim do mundo. O pragmatismo de Filipe teria que se apoiar inteiramente na providência divina. Não havia sinagogas para recebê-lo, nem comunidades de crentes para apoiá-lo. Havia apenas ele, talvez acompanhado por seu amigo Natanael, que a tradição frequentemente identifica com o apóstolo Bartolomeu, e a mensagem do Cristo ressurreto. Imagine Filipe, o homem que uma vez se preocupou com o custo de 200 denários de pão, agora enfrentando a tarefa de plantar a semente do evangelho em um solo congelado pela superstição e pela violência. Ele teria que aprender novas línguas, novos costumes e encontrar pontos de conexão em uma cultura que não compartilhava de sua herança abraâmica. Sua abordagem, moldada por sua personalidade, provavelmente não era de confronto agressivo, mas de demonstração paciente. Ele que aprendeu a apontar para Jesus dizendo "vem e vê", agora vivia essa mensagem. Ele mostrava o amor de Cristo através de atos de serviço, de curas, de uma integridade que contrastava com a brutalidade ao seu redor. Após anos trabalhando nas fronteiras do Império, a tradição o leva para o coração da Ásia Menor, para a província da Frígia. E é aqui, na cidade de Hierápolis, que sua história atinge seu clímax dramático. Hierápolis era uma cidade cosmopolita e rica, famosa em todo o Império por suas fontes termais de água branca e calcária, que desciam em cascata pela encosta da montanha, criando piscinas naturais de uma beleza estonteante. Era um destino turístico, um centro de saúde. Mas por trás de sua fachada de spa romano, Hierápolis era um centro de paganismo profundamente enraizado. A deusa principal era Cibele, a Grande Mãe, cujo culto envolvia rituais frenéticos e muitas vezes imorais. E mais especificamente, a cidade era dominada por um culto a uma serpente ou dragão. Havia um templo chamado Plutônio, uma caverna que emitia vapores venenosos, onde os sacerdotes realizavam rituais para acalmar essa divindade serpentina, que era vista tanto como um símbolo de cura quanto de poder mortal.
foi para este ninho de serpentes que Filipe, agora um homem mais velho, com o rosto marcado pelas estradas e pelos sofrimentos do ministério, foi levado pelo Espírito. Ele chegou a Hierápolis não para desfrutar das águas termais, mas para confrontar a escuridão espiritual que mantinha a cidade cativa. Ele começou a pregar nas ruas e praças, falando de um Deus de amor que não exigia rituais de autoflagelação, mas que se ofereceu em sacrifício por toda a humanidade. Falou de um poder de cura que não vinha de vapores venenosos, mas do nome de um Salvador ressurreto. A sua mensagem, como sempre, era simples e direta. Jesus Cristo é o Senhor, e nele há a libertação do poder das trevas e da morte. Sua pregação foi acompanhada por sinais. Os doentes eram curados, os atormentados eram libertos. As pessoas começaram a ouvir. A luz do Evangelho começou a penetrar nas frestas daquela sociedade pagã. Um dos relatos mais persistentes da tradição conta que a esposa do procônsul, o governador romano da cidade, ouviu a mensagem de Filipe e se converteu. Ela, que provavelmente havia buscado cura ou fertilidade nos cultos locais, encontrou a verdadeira vida em Cristo. A conversão de uma figura de tão alto escalão foi um terremoto social. A notícia se espalhou, e a ira dos sacerdotes do Templo da Serpente e da elite da cidade começou a ferver. A pregação de Filipe não era apenas uma ameaça religiosa, era uma ameaça econômica e política. O culto à serpente atraía peregrinos e gerava uma receita significativa. A nova fé estava esvaziando o templo e o bolso dos sacerdotes. O confronto tornou-se inevitável. Segundo uma das versões mais detalhadas da tradição, os sacerdotes, vendo seu poder diminuir, desafiaram Filipe publicamente. Eles o levaram perante o templo da serpente, talvez diante da própria caverna fumegante, e exigiram que ele provasse o poder de seu Deus contra o poder do grande dragão que eles adoravam. Era um eco do confronto de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. A multidão se reuniu, o procônsul provavelmente presente, pressionado a defender as tradições de sua cidade contra aquele pregador estrangeiro. Filipe, de pé diante do centro do poder demoníaco daquela cidade, não hesitou. Ele, que uma vez fugiu com medo de soldados no Getsêmani, agora enfrentava uma fortaleza espiritual, com uma calma que só poderia vir do céu. Ele não fez um discurso longo, ele orou. Ele invocou o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E, no poder daquele nome, ele ordenou que o espírito maligno que operava através daquele culto se manifestasse e fosse expulso. A tradição conta que a grande serpente, ou uma manifestação espiritual dela, foi forçada a sair de seu esconderijo, e ao fazê-lo, liberou um vapor tão pestilento que muitos na multidão, incluindo o filho do procônsul, adoeceram e morreram. Mas o poder de Deus não se manifestou apenas em juízo. Imediatamente, Filipe orou novamente, e aqueles que haviam morrido foram ressuscitados. O milagre foi tão espetacular, tão inegável, que a balança da opinião pública se virou. Muitos na multidão se converteram instantaneamente. Mas para os sacerdotes e para o procônsul, agora enfurecido pela magia que havia humilhado seus deuses e ameaçado sua autoridade, o milagre não foi um sinal de divindade, mas um ato de rebelião. A conversão de sua própria esposa foi a gota d'água. Ele ordenou a prisão de Filipe, juntamente com Bartolomeu, Natanael e a irmã de Filipe, Mariane, que a tradição diz que o acompanhava em seu ministério. Eles foram açoitados brutalmente. A dor das tiras de couro rasgando sua pele era um eco distante da dor que ele vira no corpo de seu mestre. Mas agora ele entendia o que significava completar em sua carne o que faltava das aflições de Cristo. Eles foram julgados não por um crime, mas por proclamar a verdade, e a sentença foi a morte. A tradição diz que Filipe foi crucificado. Algumas versões dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Outras, mais prováveis, dizem que ele foi pregado a uma árvore e depois apedrejado enquanto estava pendurado. Enquanto a vida se esvaía de seu corpo, ele não amaldiçoou seus executores. Ele, que havia aprendido a lição do serviço de joelhos com uma bacia, agora vivia a lição final do amor sacrificial em uma cruz. Suas últimas palavras, segundo a tradição, foram de oração, pedindo perdão por aqueles que o matavam e encomendando seu espírito nas mãos do Pai, aquele mesmo Pai que ele uma vez pedira para ver. Naquele momento, em Hierápolis, em meio à agonia, a busca de Filipe chegou ao seu fim. Ele que pedira "mostra-nos o Pai", estava prestes a vê-lo face a face. O pragmático de Betsaida havia se tornado um mártir da Frígia, seu sangue se tornando a semente de uma igreja que floresceria naquela terra de superstição, uma testemunha final e silenciosa de que a lógica do reino realmente vira o mundo de cabeça para baixo. A poeira de Hierápolis assentou sobre uma cena de paradoxo divino. O corpo de um apóstolo, quebrado e sem vida,
pendia como um testemunho silencioso da fúria do homem, enquanto sua alma, libertada dos limites da carne, era recebida na glória que ele uma vez pedira para vislumbrar. Para o procônsul e para os sacerdotes do Templo da Serpente, aquele momento deve ter parecido uma vitória. A voz perturbadora que desafiava suas tradições e ameaçava seu poder havia sido silenciada. O pregador estrangeiro que causara tanto tumulto era agora apenas um cadáver a ser descartado, um exemplo a ser feito para quem mais ousasse seguir seu caminho. Eles haviam cortado o problema pela raiz, mas o que eles não entendiam, o que o mundo nunca entendeu, é que o sangue dos mártires não é um selo de derrota, mas a semente mais potente do reino. A morte de Filipe não foi o fim de sua história, foi sua coroação. Foi a transformação de seu ministério terreno em um legado eterno. Uma voz que, libertada da limitação de um corpo mortal, ecoaria com ainda mais força através dos corredores do tempo. A tradição conta que, enquanto Filipe morria, Bartolomeu, Natanael, que também havia sido condenado à crucificação, foi milagrosamente liberto. Alguns relatos dizem que um grande terremoto sacudiu a cidade no momento da morte de Filipe. E a multidão, aterrorizada e convencida de que estava testemunhando o juízo de um Deus justo, clamou pela libertação dos outros prisioneiros. O procônsul, temendo a fúria do povo e talvez do próprio céu, ordenou que Bartolomeu fosse retirado da cruz. Antes de partir de Hierápolis, Bartolomeu e Mariamne, a irmã de Filipe, com a ajuda dos novos convertidos que haviam nascido daquele confronto dramático, deram ao apóstolo um sepultamento digno. Eles o enterraram ali mesmo, naquela terra que havia sido o palco de sua última batalha e de sua vitória final. O túmulo de Filipe em Hierápolis tornou-se, nos séculos seguintes, um dos locais de peregrinação mais importantes do cristianismo primitivo, um farol de fé em uma região antes dominada pela escuridão. O legado de Filipe começou a florescer no exato solo onde ele havia caído. A igreja em Hierápolis, batizada no sangue de seu fundador, não murchou com a perseguição. Ela cresceu com uma resiliência sobrenatural. Os crentes, que haviam visto o poder de Deus ressuscitar os mortos e a fidelidade de um apóstolo que não amou sua própria vida até a morte, foram preenchidos com uma coragem que o império não conseguia extinguir. A história de Filipe era contada em sussurros nas reuniões secretas, passada de pais para filhos. A história do homem que confrontou o dragão não com uma espada, mas com o nome de Jesus. A história do apóstolo que, mesmo diante da morte, orou por seus assassinos. A sua vida tornou-se um padrão de discipulado, um exemplo vivo de que a fé não era uma filosofia a ser discutida, mas uma verdade a ser vivida, mesmo que o custo fosse a própria vida. Sua contribuição para o cristianismo não se mede em capítulos escritos na Bíblia ou em sistemas teológicos complexos que levam seu nome. Sua contribuição foi mais fundamental, mais elementar. Filipe representa na jornada do crente honesto, o homem que sai da dúvida para a fé, não através de um salto cego, mas através de um encontro pessoal e de uma busca sincera. Pensemos nas lições que sua vida, do começo ao fim, nos deixa. A primeira, e talvez a mais fundamental, é a lição do convite. A primeira ação de Filipe, após ser chamado por Jesus, não foi pregar um sermão ou realizar um milagre. Foi encontrar um amigo e dizer duas palavras simples: vem e vê. Nessa simplicidade reside uma profundidade imensa. Filipe nos ensina que o evangelismo, em sua forma mais pura, não é sobre ter todas as respostas, sobre vencer debates teológicos ou sobre pressionar alguém a uma decisão. É sobre ter uma experiência tão real e transformadora com Cristo que a resposta mais natural é convidar outros a experimentarem o mesmo. Ele não argumentou com o ceticismo de Natanael, ele confiou que um encontro com Jesus seria mais eloquente do que qualquer palavra sua. Em um mundo cheio de barulho, de ideologias conflitantes e de argumentos religiosos que mais afastam do que atraem, o método de Filipe é um bálsamo. Ele nos lembra que nossa maior ferramenta de testemunho não é nossa retórica, mas a autenticidade de nossa própria jornada e a sinceridade de nosso. Quantas vezes deixamos de compartilhar nossa fé porque sentimos que não sabemos o suficiente, que não temos as respostas para todas as perguntas difíceis? Filipe nos liberta dessa pressão. Ele nos mostra que o poder não está no mensageiro, mas na mensagem, na própria pessoa de Jesus. Nosso papel é simplesmente apontar o caminho e dizer, com humildade e convicção, vem e vê por ti mesmo. A segunda grande lição de sua vida é a recalibração do pragmatismo. Filipe era, por natureza, um homem prático. Sua mente calculava, analisava, buscava o caminho lógico. Vimos isso claramente na alimentação dos 5.000, quando sua resposta imediata foi um cálculo de custo que o levou a uma declaração de impossibilidade. Mas a jornada de Filipe não foi sobre a aniquilação de seu pragmatismo, mas sobre sua redenção.
Ele aprendeu, através daquela experiência e de muitas outras, que a verdadeira praticidade no reino de Deus começa com uma premissa diferente. A lógica do mundo começa com os recursos limitados que temos em nossas mãos. A lógica do reino começa com o Deus ilimitado que está ao nosso lado. Filipe aprendeu que a pergunta mais prática a se fazer diante de um desafio avassalador não é o que podemos fazer, mas o que Deus pode fazer. Seu pragmatismo foi transformado de uma ferramenta que media limitações em uma ferramenta que organizava milagres. Ele ainda usava sua mente para pensar em logística e organização, como vemos na vida da igreja primitiva em Jerusalém. Mas agora ele o fazia com a fé como o fator principal na equação. Isso é profundamente relevante para nós hoje. Vivemos em um mundo que idolatra a eficiência, os planos de 5 anos, as análises de risco. E embora essas coisas tenham seu lugar, a história de Filipe nos adverte a não permitir que nosso pragmatismo coloque um teto sobre o poder de Deus. Ele nos convida a trazer nossos 5 pães e 2 peixes, nossos talentos limitados, nossos recursos escassos, nossas energias finitas, e a colocá-los nas mãos do Mestre, observando com espanto como ele os multiplica para além de nossa mais ousada imaginação. A terceira lição indelével de Filipe é a busca pela revelação. Sua súplica no cenáculo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É uma das orações mais honestas e humanas de toda a Bíblia. É o grito de uma alma que anseia por certeza, que deseja ir além da fé para a visão, que busca tocar no divino. E embora a resposta de Jesus tenha sido uma correção gentil, o pedido em si não foi condenado. Deus honra o buscador sincero. A jornada de Filipe nos ensina que é permitido ter perguntas, é permitido lutar com dúvidas. A fé não é a ausência de questionamento, mas a perseverança na busca, mesmo quando as respostas não são as que esperamos. A resposta de Jesus a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, é a resposta a toda a busca espiritual da humanidade. Filipe nos leva a essa revelação. Ele faz a pergunta que talvez não tenhamos coragem de fazer. E ao fazê-lo, ele abre a porta para a resposta mais profunda do cristianismo. Ele nos mostra que Deus não é uma força cósmica distante ou uma ideia filosófica abstrata. Deus tem um rosto, o rosto de Jesus Cristo. Se queremos saber como é Deus, como ele pensa, como ele ama, como ele age, devemos olhar para Jesus. Na compaixão de Jesus pelos marginalizados, vemos o coração do Pai. Na autoridade de Jesus sobre a doença e a morte, vemos o poder do Pai. No perdão de Jesus na cruz, vemos a misericórdia do Pai. Na ressurreição de Jesus, vemos a vitória do Pai. Filipe, com sua pergunta simples, nos impede de criar um Deus à nossa própria imagem e nos força a confrontar a imagem exata de Deus revelada em Cristo. E, finalmente, o legado de Filipe é o do testemunho até as últimas consequências. Sua jornada o levou do conforto relativo da Galileia para as fronteiras mais hostis do mundo conhecido. Ele deixou para trás sua cultura, sua língua, sua terra, não por aventura ou por ganho pessoal, mas por obediência a uma comissão. Ele enfrentou oposição, ridículo e, finalmente, uma morte violenta. Sua história destrói qualquer noção de um cristianismo confortável ou conveniente. Seguir a Cristo, para Filipe, significava literalmente tomar sua cruz. Seu martírio em Hierápolis não foi um acidente trágico. Foi a conclusão lógica de uma vida totalmente rendida. Ele nos lembra que a fé cristã, em sua essência, tem um custo. Exige sacrifício. Exige que amemos a Cristo mais do que nossa segurança, nosso conforto e até mesmo nossa própria vida. Em uma era em que o cristianismo é frequentemente diluído para se tornar mais palatável, mais atraente, menos exigente, a figura de Filipe se ergue como um corretivo poderoso. Ele personifica a verdade de que o Evangelho não é uma mensagem para ser meramente acreditada, mas uma missão para ser abraçada. E essa missão nos levará a lugares difíceis, nos colocará em conflito com os poderes deste mundo e poderá nos custar tudo. Mas sua morte vitoriosa também nos lembra da promessa que sustenta tal sacrifício. Aquele que perde sua vida por causa de Cristo a encontrará. Então, por que a história de Filipe é uma que todos precisam conhecer? Porque ela espelha a nossa própria jornada de fé de maneiras profundas e muitas vezes desconfortáveis. Nós, como Filipe, somos chamados em meio à nossa vida comum, com nossas mentes pragmáticas e nossos corações cheios de perguntas. Somos confrontados com a impossibilidade de nossas próprias limitações e convidados a confiar no poder ilimitado de Deus. Somos tentados a buscar a Deus em grandes espetáculos, quando Ele está bem diante de nós, na pessoa de Jesus e no rosto do nosso próximo. E somos chamados a levar a luz que recebemos para os lugares escuros do nosso mundo, não importando o custo.
A história de Filipe é a história de como um homem comum, com falhas e dúvidas, foi transformado pelo encontro com o extraordinário. Ele não começou como um herói da fé. Ele era cauteloso, calculista, talvez até um pouco lento para entender, mas ele era honesto. Ele era ensinável e, acima de tudo, ele era disponível. Ele disse sim na estrada de Betsaída e continuou a dizer sim todos os dias de sua vida. Um sim que o levou através de nações, que o sustentou através de perseguições e que ecoou em sua oração final enquanto era martirizado em Hierápolis. Sua história é um convite para sairmos de trás de nossas defesas lógicas e de nossos medos, e para nos engajarmos na grande aventura da fé. É um lembrete de que as pessoas que Deus usa para mudar o mundo não são aquelas que têm tudo resolvido, mas aquelas que, apesar de suas dúvidas, se atrevem a dar o próximo passo em obediência. Elas são aquelas que, quando confrontadas com um amigo cético, têm a coragem simples de dizer: vem e vê. Elas são aquelas que, quando confrontadas com uma necessidade avassaladora, estão dispostas a oferecer seus parcos recursos, esperando um milagre. Elas são aquelas que, quando anseiam por ver a Deus, estão dispostas a olhar mais profundamente para o rosto de Jesus. E são aquelas que, quando a hora do sacrifício chega, consideram uma alegria dar tudo por aquele que lhes deu tudo. Filipe, o apóstolo de Betsaida, o homem com o nome grego, o buscador do Pai, não é apenas uma figura histórica a ser estudada. Ele é um companheiro de jornada. Sua vida nos assegura que nossas perguntas não desqualificam nossa fé e que nossa fraqueza não anula nosso chamado. Sua morte nos inspira a viver com um propósito maior do que nosso próprio conforto. E seu legado nos desafia a responder a pergunta mais importante de todas. Quando Jesus nos olha, em meio à poeira de nossa vida cotidiana, e diz: segue-me, qual será a nossa resposta? A história de Filipe não terminou com seu último suspiro em Hierápolis. Ela continua em cada pessoa que, inspirada por seu exemplo, ousa seguir o mesmo mestre, embarcando em uma jornada que, embora muitas vezes difícil, leva à única coisa que realmente importa: conhecer a Ele, a revelação do Pai, e tornar o seu amor conhecido até os confins da terra. Esse é o legado de Filipe. E é uma história que, de fato, todos nós precisamos conhecer.